Graça e paz. Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Meu irmão, a lição de hoje é uma bênção, a salvação pela graça. A lição de número 7, já estamos caminhando já para mais da metade da lição. Faltam 6 lições após esta e para o ano que vem já tem a lição e o tema a ser abordado, que será a carta de Hebreus. Meu querido, hoje eu quero juntamente com você aprender a palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa nos dar sabedoria, graça, conhecimento e revelação. Hoje nós estamos fazendo o programa de uma forma diferente, com uma outra estrutura, porque eu creio que a obra de Deus merece o melhor. E hoje estamos usando um outro tema, uma outra forma de captação do som, tudo isso com um único objetivo: agradar ao nosso Senhor, atrair a atenção dele, enriquecer o Evangelho e possibilitar a você, professor e professora da Escola Bíblica Dominical, um auxílio para você ministrar a sua lição. E eu estou convicto de que o Espírito Santo não está limitado a passar para você apenas aquilo que nós estaremos falando. Aqui é apenas um pouco de contribuição diante daquilo que Deus há de realizar na sua vida quando você estiver de frente da sua classe para ministrar a lição. Vamos lá então? Lição de número 7. A salvação pela graça. Eu quero, meu amado, chamar a sua atenção para alguns pontos. Quando Deus tira o povo do Egito, ele revela o seu poder com as 10 pragas que Deus operou com o braço forte estendido. Ele revela o seu poder. E a lei? Quando Deus revela a lei, em especial o decálogo ou os 10 mandamentos, ele deixa ali intrínseco, revelando também o seu caráter santo, puro e verdadeiro. O povo de Israel, então, tiveram experiência com o poder de Deus e, através da lei, eles tiveram experiência com o caráter de Deus. Deus estabeleceu leis perfeitas para direcionar a vida de Israel. Mas nunca foi do propósito de Deus que o homem fosse salvo observando a lei. Isto seria revelado posteriormente através do seu filho que viria ao mundo. E é sobre isso que nós iremos falar no primeiro tópico desta lição: lei e graça. Amém, amado? Vamos prosseguir. Subtópico de número 1. O propósito da lei. Pode-se afirmar que a lei tinha como objetivo estabelecer a forma como se daria o relacionamento do homem para com Deus e para com seu semelhante. Os 10 mandamentos é por si o maior tratado de sociologia, pois estabelece normas, regras e código de conduta para o convívio harmonioso e saudável da sociedade. Meu querido, qual foi o propósito da lei? Alguém fala, a lei passou, nós vivemos o tempo da graça. Parece que a lei não teve utilidade alguma. A lei teve utilidade. Primeiro, quando Deus estabelece os 10 mandamentos, ele estava dando para o homem os parâmetros e referenciais de como este deveria se relacionar com Deus, ou seja, somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestará culto, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força.
Estabelece que eles não deveriam adorar imagens e esculturas, porque eles se envolveriam com demônios que enganariam os israelitas, como foi o caso de Adão e Eva e na terra de Canaã. E também Deus estabelece leis morais e leis civis, que mostra como seria o relacionamento do homem com o seu semelhante. Então nós observamos que a lei, ela cumpriu o seu propósito, que era estabelecer a relação do homem com Deus e a relação do homem com o homem. Mas nunca foi do propósito de Deus que o homem viesse a ser salvo pela lei, porque homem nenhum conseguiu observar a lei. Uma outra coisa que eu acho interessante na lei de Deus, em especial os 10 mandamentos. Eu passei pela faculdade, creio que muitos que estão me ouvindo também passaram. Tem uma matéria lá fascinante chamada Sociologia, que é o estudo da sociedade. E para existir uma sociedade, há necessidade de existir leis, código de conduta, direitos e deveres, para que essa sociedade seja uma sociedade marcada pela paz, a harmonia e a prosperidade. Os 10 mandamentos, os conceitos dos 10 mandamentos, é o maior tratado de sociologia que se tem notícia. Embora o termo sociologia seja agora da ciência moderna, é coisa de menos de um século para cá que nós adotamos esse termo, essa ciência, mas o termo sociologia, embora não existisse no tempo do Antigo Testamento, nós vemos ali os princípios que regiam aquela sociedade. Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, honra pai e mãe. Então são vários, não darás falso testemunho, ali nós vemos vários mandamentos e todos eles tinham como objetivo estabelecer a relação harmoniosa da sociedade judaica, porque uma sociedade que não tem lei, que não tem normas, que não tem conduta, que não preserva a família. Deus estava interessado na família, não adulterarás. Então, ou seja, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não matarás. Meu irmão, são leis que estabelecem o convívio da sociedade. Então, a lei, ela cumpriu o seu propósito, que era manter o homem, dando-lhe diretrizes de como se relacionar com Deus e com seu semelhante. Agora, Israel, em dado momento, falhou, mas o problema não estava na lei, porque a lei era perfeita, dentro do propósito estabelecido por Deus. Mas chegaria o tempo da graça, em que aquilo que o homem não pôde fazer e cumprir todos os mandamentos, a graça faria pelo homem. Tá claro aqui, meu amado? Eu quero deixar aqui com você um preceito universal, que eu destaco o seguinte: o convívio em sociedade pressupõe a existência de leis, regras e normas que estabelecem os direitos e deveres de cada indivíduo. Caso contrário, a anarquia irá prevalecer. Conviver em sociedade pressupõe a existência de normas, leis, código de conduta, estatutos e observância, porque do contrário, imagina uma sociedade que não tem leis definidas, onde cada um faz aquilo que acha que é certo fazer. Não existe uma hierarquia de poder, não existe quem manda, quem coordena e quem obedece, quem segue a diretriz. Quando não existem esses elementos numa sociedade, é uma sociedade que está caminhando para a anarquia, para a autodestruição. Então, a lei ela é muito importante, não somente dentro do trâmite religioso, mas dentro do trâmite civil, moral, leis que estabelecem a preservação da família, a preservação do casamento, a criação dos filhos. Isso tudo, meu irmão, é uma necessidade para o homem viver em sociedade.
Eu quero deixar aqui com você um texto bíblico que retrata um pouco essa questão de lei e anarquia. Como tem que ter princípios, uma liderança, quem manda, quem coordena. O homem precisa ser coordenado e viver debaixo de uma liderança, debaixo de um governo. Livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Esse foi o período mais tenebroso da história de Israel. Pode ser chamado também o período dos fracassos e das derrotas de Israel. Porque não havendo um líder, não havendo quem coordenasse uma hierarquia, cada um fazia aquilo que achava que era certo. Não tinha mais a lei de Deus como referencial. O povo virou as costas para Deus e, para tratar com o povo, esporadicamente, Deus permitia que o povo caísse sobre o domínio de uma nação. Tinha hora que era na mão dos filisteus, hora dos amalequitas, mas o povo ficava escravo. Na sua angústia e tristeza, o povo buscava a Deus, se voltava para Deus e Deus levantava um juiz. E aquele juiz, ele fazia prevalecer a lei de Deus, o conhecimento de Deus. Então a lei, ela foi muito importante. E a ausência da lei, da observância da lei, gerou inúmeros prejuízos para Israel. Não só financeiro, mas também moral e espiritual. Amém, meu querido? Podemos prosseguir. Subtópico de número 2. A lei nos conduziu a Cristo. A fraqueza humana em face da lei de Deus revelava a necessidade de um Salvador, pois o homem não poderia se salvar diante de um Deus tão santo e justo. Diante da impossibilidade humana, Deus enviou seu Filho unigênito para salvar o pecador. Observa como que a lei nos conduziu até Cristo, porque ficou comprovado pela história bíblica e experiência de Israel que o homem não conseguia obedecer à lei de Deus. A lei de Deus no Antigo Testamento, ela não tinha como objetivo salvar o homem, mas estabelecer normas de conduta que permitisse que aquela sociedade vivesse em harmonia até que Cristo se manifestasse e viesse ao mundo. Porque o homem era imperfeito. A Bíblia sempre afirma o seguinte, que não há um justo sequer, que faça o bem e depois não peque. E diante de um Deus tão santo, tão justo, tão puro, como o homem poderia se salvar? Nenhum judeu que recebeu a lei conseguiu cumprir toda a lei. Nem o próprio Moisés, que recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, ele pôde entrar na terra prometida. E ele diz para o povo, eu bem sei que após a minha partida vocês vão se rebelar contra Deus, porque vocês são um povo rebelde, de coração duro. Mas ele diz que após ele viria um outro profeta semelhante a ele, que a esse profeta Israel ouviria. Então a lei, ela nos conduziu até a Cristo, porque a lei, ela mostrou o quão falho, o quão imperfeito e incapaz éramos nós para obedecer a Deus e fazer a sua vontade. O quão era quase que impossível para nós obedecer os mandamentos de Deus e viver na mais perfeita paz e harmonia com o nosso semelhante e com o próprio Deus. Daí a razão da lei ter nos conduzido até Cristo, porque aquilo que nós não podíamos fazer, Deus fez por nós, quando ofereceu seu Filho Jesus Cristo, que veio como homem e observou toda a lei, ele guardou toda a lei na qualidade de homem
e cumpriu toda a justiça de Deus. A partir daquilo, então, é que eu e você fomos aceitos por Deus. Vamos prosseguindo, então, no nosso subtópico de número 3. A graça revela que a lei é imperfeita. A lei era insuficiente no sentido de justificar e salvar o homem diante de Deus. Ela pode ser comparada a um espelho, o qual reflete a imagem exata daquele que fica exposto a ele. E o homem não gostou do que viu. Meu querido, a lei, ela não era perfeita. O comentarista, a partir de um texto bíblico, ele põe o seguinte título, que a graça revela que a lei é imperfeita. Talvez seja tendencioso o título. Nós precisamos esclarecer aqui, não é que a lei não fosse perfeita. A lei, ela era incompleta ou insuficiente no sentido de resolver o problema do homem. A lei, ela não tinha como objetivo salvar o homem. A lei era limitada e imperfeita no que diz respeito à salvação. Mas a lei, ela cumpriu o seu propósito, que era estabelecer a forma do homem se relacionar com Deus e com seu semelhante até que Cristo chegasse até o mundo e morresse na cruz do Calvário. Então a lei, ela não tinha como objetivo salvar. Ela é imperfeita nesse sentido, mas talvez a palavra mais apropriada que eu colocaria, ela era insuficiente. Ela não tinha como objetivo salvar. A lei, eu posso dizer, na minha simplicidade, não tem a última palavra no assunto, que a lei é semelhante a um espelho. Ela apenas revelava o homem como ele era. Era semelhante a um espelho, que quando a pessoa está diante do espelho, ela vê a sua própria imagem. Assim era a lei. A lei, ela não mudava o homem. A lei mostrava o homem como ele era, falho, imperfeito, maligno, pecador, insuficiente para se justificar diante de Deus. E quando o homem ele se viu no espelho, que era a lei de Deus, revelando quem de fato ele era, eu afirmo que o homem não gostou daquilo que viu. Eu uso aí esta imagem um pouco tenebrosa. A lei reflete o que realmente somos. A lei que revelou que o homem era homicida, que era adúltero, que era mentiroso, promíscuo, imoral, que era idólatra, que ele endurecia o coração para Deus. A lei revelava o homem como de fato ele era. A lei, ela não tinha como objetivo salvar o homem, apenas mostrar para o homem quem ele era. Mas a lei apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus, que viria para salvar o pecador e tirar o pecado do mundo. Amém, meu querido? Podemos prosseguir? Eu destaco aqui reações, algumas reações ante a lei de Deus. Algumas dessas reações. Foram várias as reações ante a lei de Deus. Alguns fingiram não ver a verdade, que pode-se dizer os hipócritas. Outros acreditavam poder resolver por si mesmo o problema. Podemos denominá-los como os autossuficientes. E já outros se envergonharam, arrependidos, sinceros, que nós podemos denominar. Então, perante a lei de Deus, haviam reações adversas perante a lei. Alguns
eram hipócritas, fingiam ser uma coisa quando na verdade era outro. Então, outro grupo achava que eram autossuficientes, que eles podiam resolver o problema do pecado, porque eles achavam que através das suas obras e da observância da lei, que ninguém conseguiu observar a lei na íntegra, seria o suficiente. Assim tem sido ao redor das religiões no mundo. O homem se achando autossuficiente. Mas também existe um outro grupo. Aqueles que diante da lei, quando se olharam no espelho, que a lei refletia quem de fato eles eram, eles se envergonharam do que viram, se humilharam, se arrependeram, confessaram seus pecados e abandonaram. Um desses personagens foi Judá. Judá, quando confrontado com o seu pecado, ele não se esquivou, ele não se escondeu. Ele reconheceu que, de fato, ele era errado, ele era pecador e reconhece o estado miserável que ele se encontrava. Mas ao longo do relato bíblico nós vemos muitas outras reações, como no caso de Saul. Ele se achava acima do bem e do mal, tentando matar Davi e frustrar os planos de Deus. Então, perante a lei de Deus, foram várias as reações. E não é diferente também nos nossos dias. A reação das pessoas diante da graça. Uns abusam da graça, outros agem como se não precisassem da graça. Vamos prosseguir então na nossa lição, nós já vamos entrar no tópico de número 2 e encerramos aqui o tópico de número 1. O favor imerecido de Deus. Vamos lá, subtópico de número 1, superabundante graça. A graça de Deus fez para o homem o que a lei não pôde fazer, justificá-lo diante de Deus. A graça se revelara como um favor imerecido da parte de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Todos podem ser salvos e transformados pela graça. Superabundante graça. Meu amado, o que é isso? É o favor imerecido de Deus. Aquilo que a lei não pôde realizar, não pôde fazer, Deus o fez pela sua graça, pela sua bondade e pela sua misericórdia. Os judeus que receberam a lei, os decálogos, os 10 mandamentos, os estatutos de Deus, eles tiveram dificuldade de compreender a graça de Deus, a superabundante graça. Eles achavam que poderiam ser salvos observando a lei. E muitos acreditavam que a salvação se dava por intermédio da observância da lei. Paulo foi um dos homens do Novo Testamento, da história do cristianismo, que teve uma compreensão que a salvação era pela graça e não pela observância da lei. Então Deus fez em Cristo aquilo que a lei não pôde fazer. Como já destacamos, a lei ela cumpriu o seu propósito, que é conduzir o homem até Cristo. Imagina que você tem uma enfermidade, você não vai direto no especialista que vai tratar aquele problema. Por via de regra, é normal alguém ir até um clínico geral e, posteriormente, o clínico geral avaliar-lhe o quadro e encaminhá-lo para um especialista. Podemos usar aí essa metáfora. A lei, ela era como que um clínico geral. Ela detectou o problema, ela detectou a enfermidade. E o paciente estava agora convicto da sua doença, da sua enfermidade. E a lei encaminhou o enfermo, que era o pecador, para o especialista, que era Cristo. Porque esse especialista, ele não somente identifica a doença, mas ele consegue arrancar a doença. Subtópico
Tópico de número 2: fé e graça. A salvação se dá através da graça de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo. A fé é a resposta do pecador ante a oferta oferecida por Deus para redimi-lo. A fé no sacrifício de Jesus anula todo e qualquer mérito humano. Ninguém será salvo pelos seus méritos, pela sua obra ou pelos seus atos de justiça. Ao aceitar a Jesus, nós estamos expressando a nossa fé. Quando aceitamos a Jesus, nós estamos dizendo que nós somos insuficientes, somos pecadores, que nós não temos como nos justificar e nos redimir diante de Deus, pagar o preço pela nossa redenção. Isto é um dom de Deus. Pela fé sois salvos. E isto é dom de Deus, é a graça de Deus. Mas a graça e a fé caminham juntas. Então, aí você questiona, aonde está a teologia da predestinação? Que o homem é salvo, uma vez salvo, sempre salvo. A fé, ela é um elemento necessário no processo da salvação. Porque do contrário todos seriam salvos, porque observa, o sacrifício que Jesus ofereceu, ele foi o suficiente para resgatar o homem para Deus. Mas no meio desse processo há um elemento fundamental chamado fé, o livre-arbítrio. A pessoa escolhe se aceita ou não a Jesus e há um processo. Uma vez que você aceitou a graça de Deus, a salvação, existe um outro processo que é a santificação, a fidelidade e a permanência. Amém, meu querido? Ou seja, a salvação, ela é um dom de Deus e a fidelidade, ela é uma consequência daquele que realmente nasceu de novo e aceitou o sacrifício de Jesus. Vamos prosseguir? Eu destaco aqui uma observação: autossuficiência versus fé. Só pode haver salvação para o pecador se este reconhecer seu estado miserável e se humilhar diante de Deus e aceitar o sacrifício por ele oferecido. Muitos não são salvos porque depositaram a fé na autossuficiência de si mesmo ou de alguém. Então, meu querido, há uma relação autossuficiência e fé. Nem todos são salvos, não é porque Jesus não tem poder, o sangue de Jesus não tem poder. É porque muitos depositam a fé na sua autossuficiência. Há pessoas que acreditam que são justas diante de Deus. Há vários credos religiosos, muitas religiões espalhadas por este mundo, que apregoa que o homem ele pode resolver o seu problema diante do Supremo, do Deus Todo-Poderoso, que pode agradar a Deus e se justificar e se redimir diante dos seus pecados, o que é um equívoco. Meu querido, só pode haver salvação se de fato o pecador confiar no sacrifício de Jesus e não nos seus méritos ou na sua autossuficiência ou na suficiência de uma outra pessoa. Alguns acreditam que serão salvos no nome de algum santo, no nome de alguma pessoa que viveu uma vida que a certo ponto parece ser uma vida exemplar. Os budistas acreditam que a salvação ela se dá pela observação das leis, das normas estabelecidas por Buda. E por aí nós vamos encontrando. O Espiritismo apregoa, por exemplo, que o homem ele consegue resolver. São religiões antropocêntricas. O que é uma religião antropocêntrica? É aquela religião que reconhece a doutrina da amartiologia, ou seja, ela reconhece que há o pecado, que o homem é pecador, é um conceito universal nas religiões, que o homem é pecador. Porém,
O homem, ele é capaz de resolver por si mesmo essa questão entre ele e Deus. Então são religiões antropocêntricas. O espiritismo, por exemplo, ele apregou e acredita que as pessoas, elas morrem, voltam em uma outra vida, numa reencarnação, e para pagar o karma pelos seus erros cometidos em outra vida. Meu amado, a salvação só está na pessoa de Jesus Cristo. Não há mérito nenhum. A Bíblia fala que a salvação ela é um dom de Deus, amém? Então você não precisa confiar no nome de nenhum santo, de nenhum suposto Deus, um pseudo-Deus, uma religião que apregou a salvação pelas suas boas obras. A salvação, ela é uma dádiva de Deus, a salvação ela é pela graça e não pela observância da lei. Vamos lá, subtópico de número 3. A graça não é salvo-conduto para pecar. A salvação pela graça não isenta o salvo quanto à observância dos preceitos divinos. O verdadeiro salvo em Cristo o obedecerá motivado pelo desejo de lhe agradar em toda a sua forma de viver. Parece paradoxal. Eu não sou salvo pela lei, eu sou salvo pela graça. Seria então o fato de eu viver no pecado, eu não posso adulterar, eu posso prostituir, eu posso dar mau testemunho, eu posso ter várias mulheres, vários parceiros, eu posso ter a minha opção sexual diferente daquilo que a Bíblia estabeleceu dentro da ideologia de Gênesis, que no princípio Deus criou macho e fêmea, que a construção social ela não vai determinar o meu sexo biológico, porque eu já nasci homem. E aí, como fica essa questão? Se eu sou salvo pela graça e não pela lei, eu posso esquecer a lei e me aprofundar no pecado? Meu querido, a lei ela não foi suspensa por causa da graça. A lei ela aponta para a necessidade de um Salvador, que você não consegue observar a lei. Porém, a graça ela aponta para a pessoa de Jesus e o crente, o verdadeiro salvo em Cristo Jesus, ele tem prazer em obedecer à lei de Deus. Imagina aquela imagem, aquela metáfora de um porco. Você pega um porco, dá um banho nele, tira ele do chiqueiro, escova os dentes, põe ele uma caminha maravilhosa para ele num quarto com ar condicionado e o porquinho fica lá criado comendo aquela comida que você põe para ele. Porém, o dia que você deixa a porta aberta, o porco vai correr lá para o chiqueiro, para o lamaçal, porque a natureza dele tem prazer no pecado. Meu querido, aquele que de fato nasceu de novo, é uma nova criatura, ele não é como um porco que corre para o chiqueiro, para o lamaçal do pecado. Ele tem prazer na lei de Deus. Como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A graça, ela não é um salvo-conduto ou uma permissão para você viver uma vida libertina, uma vida na imoralidade sexual, aqueles verdadeiro pegador que tem da igreja, aquele jovem que pega todas as meninas da igreja, aquele rapaz que não tem freio, domínio sobre a impulsividade da sua sexualidade. E há muitos que acreditam que pode se envolver com a pessoa do mesmo sexo e ainda assim ser salvo em Jesus Cristo. É uma verdadeira inversão da verdade de Deus. Há algumas igrejas espalhadas por este mundo e também no Brasil, onde o pastor é casado com outro pastor, a pastora é casada com uma outra pastora,
porque dizem que são salvos pela graça, que não precisa observar a lei. Meu amado, isso é uma inversão de valores. Eu quero deixar aqui uma colocação para você. Após experimentar uma poderosa libertação operada por Jesus, Maria Madalena passou a segui-lo, motivada única e exclusivamente por um sentimento de gratidão e reconhecimento. Maria Madalena, segundo o relato bíblico, Jesus expulsou 7 demônios da vida desta mulher. Imagina uma pessoa com 7 demônios, cada demônio agindo numa área da sua vida. A Bíblia não fala, mas há pessoas que são escravas de demônios na vida da sexualidade. Há pessoas que são escravas de demônio na vida da dependência, do álcool, das drogas, são pessoas escravas do seu vício. Há pessoas que são escravas de demônios com o ódio, com a mágoa e o ressentimento. Há pessoas que são escravas em várias áreas da sua vida por ações demoníacas, ações malignas. Mas há aqueles que são escravos do pecado não necessariamente por ação maligna, mas porque ele escolheu aquele caminho. Maria Madalena, quando ela foi liberta por Jesus, que Jesus libertou ela daqueles 7 espíritos que haviam na vida dela, aquela mulher ela passou a seguir a Jesus agora, não é buscando agora outra libertação, porque Jesus fez uma libertação completa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas agora, a motivação de Maria Madalena buscar a Jesus, estar ao lado de Jesus, não era mais a sua libertação. A motivação dela agora é a gratidão e reconhecimento. Ela estava grata a ele. E ela vivenciou uma mudança, uma transformação de vida. Porque a Bíblia fala que ela patrocinava o ministério de Jesus com o seu dinheiro, com o seu salário. Ela passou a ser uma mulher honrada, uma mulher próspera e abençoada. Ela patrocinou o ministério de Jesus. Ela gastou dinheiro com Jesus. E muitos têm uma visão de ir para a igreja para ficar rico, ir para a igreja para fazer sucesso, ir para a igreja para ficar famoso. Mas eu olho para Madalena, aquela mulher, ela estava liberta, mas aquele que é liberto verdadeiramente, ele carrega no seu coração esses 2 sentimentos, gratidão e reconhecimento. Amém, meu querido? Encerramos aqui então tópico de número 2 e vamos entrar no tópico de número 3 da nossa lição. O escândalo da graça. Meu querido, a bênção da graça foi tão grande, mas tão grande, que teve muita gente que teve dificuldade de acreditar. É como você ter uma dívida tremenda. Você está devendo aí o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o cartão de crédito, devendo a financeira que cobra juros exorbitantes. E o gerente vira para você do banco, ou o dono da instituição fala, olha, estão perdoadas agora todas as tuas dívidas. Vai, você já está pago, alguém pagou por você. Meu querido, o escândalo da graça é isso, foi tão grande. A graça de Deus que os homens até hoje têm dificuldade de acreditar que alguém pagou a dívida, que alguém quitou o débito. Vamos analisar então isso no tópico de número 3. Seria a graça injusta? A graça justifica o homem perante o Senhor Deus e o capacita a produzir bons frutos, pois o seu coração, que outrora era terra seca, repleta de espinheiros, fora adubado com o sangue de Jesus derramado na cruz. E quando Jesus ele entra na sua vida, a sua terra era uma terra seca, uma terra cheia de espinheiro. Eu uso aí esta imagem, olha que terra seca, nada nasce nesse lugar.
um sol de 45 graus, parecendo aqui pro lado da minha região, o Vale do Jequitinhonha, aqui em Minas Gerais. Antes de Jesus entrar na nossa vida, a nossa terra, que é o nosso coração, era semelhante a essa terra árida, seca, cheia de pedras e espinhos. Mas quando aceitamos a Jesus, essa terra ela passa a ser adubada. Não é com qualquer adubo ou fertilizante. O produto que Deus usou para adubar o solo do meu coração e o solo do seu coração foi o sangue de Jesus derramado naquela cruz do Calvário. Essa terra que era uma terra estéril, que não produzia nada, ela passa a ser uma terra fértil. Ela passa a ser uma terra próspera. Ela passa a dar frutos, porque o sangue de Jesus, a água da vida, que é Cristo, foi derramada. Jesus, ele diz, aquele que tem sede, vem a mim e beba. É esta água, a água da vida que foi derramada sobre este solo da sequidão, que era o meu coração, que era a sua alma, e agora nós podemos produzir bons frutos. É por isso que a graça, ela não é um pretexto para vivermos uma vida de pecado. Do contrário, aquele que foi alcançado pela graça, ele agora recebe de Deus a capacidade e a condição necessária para produzir frutos. E Mateus capítulo 3, no versículo 8, um texto bíblico que eu deixo para você. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Vamos prosseguir, subtópico de número 2. A divina graça incompreendida. Ao longo da história do cristianismo, existiram duas correntes teológicas relacionadas à graça, a saber, o liberalismo e o legalismo. O perigo reside nos extremos. É preciso encontrar o ponto de equilíbrio entre ambos. Ambos os termos, irmãos, tanto o liberalismo como o legalismo, eles de certa forma eles têm a sua verdade, mas também têm os seus perigos. O perigo está no extremismo, amém? Eu quero destacar para você aqui uma imagem. Pontos de vista diferentes. Eu uso esta imagem aí, é um elefante, e ali 4, 5 homens cegos. Diz a história que 4 cegos foram colocados diante de um elefante. E cada um ficou numa posição do elefante. Um, como você pode perceber na imagem, pegou a lateral do elefante. Outro pegou o rabo do elefante. Outro pegou a perna do elefante que está agachado e um outro colocou a mão na tromba do elefante. Passado aquele período, os cegos se reuniram e um disse, olha, o elefante, ele parece um muro. O elefante é igual um muro. O outro disse, falou, não, o elefante não é igual um muro, não. O elefante é igual a mangueira do corpo de bombeiro. Eu coloquei a mão, é igualzinho uma mangueira. O terceiro levantou de lá e falou, gente, tá todo mundo errado. O elefante, ele é igual aquela cordinha de puxar descarga lá do banheiro de casa. Eu coloquei a mão nele. O quarto levantou e disse, gente, vocês estão todos enganados. O elefante, ele é igual uma árvore. Eu coloquei a mão. O que isso quer dizer? Ambos estavam falando da mesma coisa, porém, com pontos de vista diferentes. Eu não posso crucificar Calvino pela interpretação. Eu conheço a obra dele, o trabalho que ele realizou e tenho certeza, como diz o pastor Claudionor de Andrade, que ele está nos braços do Senhor, como outros que pensavam diferente dele. Mas o perigo, irmão, é quando eu acredito que a minha visão é a única.
É quando eu acredito que por eu ser da Assembleia de Deus, a minha teologia, a minha interpretação é a melhor, é a mais perfeita. Então, meu amado, nós somos salvos pela graça. A graça, ela envolve a misericórdia de Deus, mas também aquele que nasceu de novo, ele terá prazer em obedecer à lei de Deus. Obedecer à lei de Deus para ele não será nenhum fardo. Nós não podemos ser liberais, mas também nós não podemos ser legalistas. Nós temos que ter um ponto de equilíbrio. Os 5 cegos que você vê novamente nesta imagem, cada um colocou a mão num determinado ponto do elefante. Cada um estava certo, mas nenhum teve uma visão plena desse elefante. Eu tive uma visão, ou seja, uma ideia parcial. Meu querido, nós não temos uma dimensão plena da palavra de Deus, mas aquilo que nós compreendemos, nós devemos viver na essência. A Bíblia fala de santidade, abandono de pecado, nascer de novo, novo caráter, nova criatura, novo propósito. Amém, meu amado? Quem é salvo em Jesus Cristo, verdadeiramente salvo, ele tem prazer em obedecer à lei de Deus. Ele não é como aquele porco que foi dado nele um banho, que passou pelo tanque batismal, mas tão logo vê a porta aberta, ele vai e pula no chiqueiro novamente, porque a natureza do porco é essa, é ficar na sujeira e na lama. Eu não sou um porco espiritual, eu sou um servo do Senhor. O pecado na minha vida e na sua vida, ele deve ser um acidente, mas não algo programado. Vamos prosseguir na nossa lição, terceiro e último subtópico da nossa lição. Se deixar presentear pela graça. A reforma protestante realizada por Deus, através de Martinho Lutero, se deu quando o jovem monge se deixou presentear pela graça de Deus e não mais depender dos próprios esforços para agradá-lo. O justo se salvará pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Esse versículo, Romanos 1, verso 17. O justo se salvará pela fé. Foi um versículo que mudou a história da humanidade. Quando você assistir esse vídeo, ou for ministrar aula na sua igreja, diante da classe, já terá passado uma semana, ou nós estamos aí uma semana que já passou a comemoração da Reforma Protestante, os 500 anos. Martinho Lutero, ele acreditava que a salvação era pela observância da lei, pelo alto sacrifício, tinha que pagar penitência, tinha que ir a Roma, pagar um sacrifício para tirar a alma do purgatório, e ali tem um problema. Quem era rico conseguia tirar a mãe, os irmãos, até a sogra do purgatório. E quem era pobre, que não podia pagar a carta para liberar os parentes de lá do purgatório, comprar o perdão dos pecados. Aí nessa aí, quem era rico se dava bem. E a igreja apregoou que a pessoa, na hora da morte, se doasse todos os bens dela para a igreja, aquela pessoa seria salva. E muitos morreram acreditando. Foi o período das indulgências. Foi o período em que a igreja se tornou um verdadeiro balcão de negócios. Tudo em nome de Deus. E nós estamos vendo aí isso nos nossos dias. Um verdadeiro balcão de negócio em muitos púlpitos. Mas Martinho Lutero, ele compreendeu, tendo a revelação de Deus, que a salvação, ela se dava pela graça. O justo se salvará pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Ele teve a coragem de contestar o poderio do líder religioso daquela época. Poderíamos dizer que seria quase que confrontar o presidente dos Estados Unidos, declarar guerra contra ele, mas uma guerra no campo das ideias, uma guerra no campo da Bíblia, da defesa da fé,
das verdades bíblicas que haviam sido esquecidas em nome de uma instituição. Lutero, ele revolucionou a fé cristã e ele rompeu, ele pregou as 95 teses dele na porta da igreja. E, meu amado, naquela época ele foi tido como um herege, ele escandalizou o mundo daquela época. Mas até quem não crê em Deus, a ciência moderna que temos hoje, ela deve muito a esse homem, Martinho Lutero, porque não eram todas as pessoas que tinham acesso à educação, à ciência. Alguém afirmou que a Terra girava em torno do Sol, e não o contrário. Ele compareceu perante o Papa e ele teve que se retratar, porque do contrário ele morreria. Todos os cientistas, pessoas que buscavam conhecimento, eram torturados e eram muitas vezes mortos e assassinados, porque a igreja ela era o poder na educação, na economia, na filosofia, no saber, na religião e na política. E ai de quem se levantasse contra a igreja. Seria, primeiro, punido pelo Papa, punido pelo governo e punido até por Deus. Mas Deus levantou esse homem e ele se deixou presentear pela graça de Deus. Meu amado, a salvação ela é pela graça e não pela lei. Eu quero deixar aqui para você, em homenagem aos 500 anos da Reforma Protestante. Precisamos aprender com os nossos erros, com os equívocos que foram cometidos no passado. Nós não precisamos seguir a mesma fila. Estamos vivendo dias parecidos com os dias da igreja desviada. A igreja que vivia em função da instituição e de líderes, mas não mais debaixo da liderança da palavra de Deus e a direção do Espírito Santo. Martinho Lutero, quando ele foi levado para se retratar, tendo colocado a sua vida em risco, porque eles queriam matá-lo, queriam jogá-lo na fogueira, e ele estava certo de que morreria. Foi naquela ocasião, quando ele chegava naquela cidade, que ele compôs aquele hino, Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus. Foi dentro desse contexto que ele compôs aquele hino, quando ele chegava naquela cidade e contemplava aqueles castelos imensos. Ele dizia que Castelo Forte era o nosso Deus. E estas foram as palavras de Martinho Lutero. A menos que vocês provem para mim pela Escritura e pela razão que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Ir contra a minha consciência não é correto nem seguro. Aqui permaneço eu. Não há nada mais que eu possa fazer. Que Deus me ajude. Amém. Meu querido, esse homem estava resoluto no seu propósito, de não ir contra a sua consciência. Mas ele ressalta que a consciência dele estava cativa, presa às Escrituras Sagradas, que mostrassem para ele o seu erro perante a lei de Deus e não perante o que diz um líder religioso. Meu querido, nós precisamos ter isto, uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem bíblica, não mensagens de autoajuda, mensagens somente de cura, mensagens que visam apenas o bem-estar do homem aqui na terra, mas mensagem que fala de arrependimento, de pecado, uma mensagem bíblica, cristocêntrica. Eu encerro aqui o meu vídeo com esta suposta imagem atribuída a Martinho Lutero, ocasião em que ele pregou as 95 teses na porta da igreja. E aquilo se tornou um caso público. E alguém pensa que escândalo e coisa errada a gente trata às vezes dentro da igreja. Martinho Lutero, ele trouxe a mentira, o engano para fora da igreja e colocou para todo mundo ficar sabendo. E o mundo ficou escandalizado naquela época.
porque Martinho Lutero trouxe a vergonha da igreja, da sua época, para toda a sociedade. Mas a partir dali estava se dando a revolução, uma mudança, a reforma protestante. Meu querido, que Deus levante homens na nossa geração, que Deus levante você, que Deus me levante como um atalaia, como instrumento nas mãos dele para fazer a diferença nesta sociedade. O que mais me preocupa não é a maldade daqueles que andam nas trevas, que querem introduzir as suas ideologias contrárias ao princípio da palavra de Deus. Eu digo ideologias dentro da igreja e fora da igreja. Muitas vezes nós visamos uma ideologia de gênero que está fora da igreja, mas o grande problema é que nós não estamos pregando a ideologia de Gênesis, a ideologia de Cristo, a ideologia do Espírito, a ideologia do arrependimento, a ideologia do nascer de novo, a ideologia de ser uma nova criatura. É fácil se indignar contra a ideologia de gênero quando você vive no pecado, quando você está no adultério. É fácil você falar da ideologia daqueles que têm prazer e desejo com a pessoa do mesmo sexo, quando você está na casa do Senhor, muitas vezes usando de mentira e de engano. O que mais me preocupa não são essas ideologias que vêm de fora da igreja, mas o que mais me preocupa são essas ideologias que a igreja esqueceu, que a igreja abandonou. Nos dias de Martinho Lutero, as pessoas esqueceram da ideologia bíblica para viver a ideologia de homens que escravizavam países, a nação e o mundo da sua época, tudo em nome de Deus. Mas esses que escravizavam eram imorais, promíscuos, vergonhosos, reprováveis aos olhos de Deus. E Deus levantou esse homem, Martinho Lutero, para fazer a diferença na sua geração. Meu irmão, Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus negócios, seus empreendimentos, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, no nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado pelo estudo da tua palavra. Obrigado pela graça abundante, superabundante. O Senhor fez por mim, pelo meu irmão, professor da escola bíblica, por cada aluno, aquilo que nós não podíamos fazer, nós estávamos endividados. A dívida era muito maior do que aquilo que podíamos pagar. Na verdade, a dívida era muito maior do que as nossas próprias vidas. Estávamos sentenciados diante de um Deus santo, verdadeiro, puro. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário e pela graça nós somos salvos. Nós não somos salvos, ó Pai, é pela fé na pessoa do Teu Filho Jesus. Ensina-nos, ó Pai, a viver uma fé sadia, equilibrada na orientação do Teu Espírito Santo. Não queremos ser legalistas, fanáticos, extremistas, que julgam os pecadores, que julgam as pessoas, mas também nós não queremos ser liberais, que vivem no pecado, numa vida promíscua, que conhece a verdade e vive na mentira, que prega uma coisa e não vive nada daquilo que prega. Dá-nos um cristianismo saudável e levanta na nossa geração homens para pregar a verdadeira ideologia, a ideologia da Tua palavra, a ideologia de Gênesis, a ideologia da santidade, a ideologia do novo caráter, a ideologia do arrebatamento, a ideologia do juízo final, a ideologia do perdão dos pecados, a ideologia da reconciliação do pecador com o seu Criador. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente e, permitindo o Senhor, semana que vem estaremos de volta. Isto, se não houver o arrebatamento que eu estou esperando. Se houver, eu te encontro lá na glória e te dou um abraço. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.